Então a nossa missão agora é utilizar o STM32F103 para ler valores analógicos. Como nós vimos em vídeos passados, nós podemos utilizar isso para interfacear qualquer sensor que tenha como saída uma grandeza desse tipo. Para simular isso, como eu não tenho um sensor aqui, eu liguei um potenciômetro numa porta aqui do meu kit. E quando eu vario o valor desse potenciômetro, que consequentemente varia a tensão em cima do meu pino, eu posso ver que eu tenho os meus LEDs reagindo de maneira proporcional. Se eu aumento no máximo, se eu coloco no mínimo, eu tenho isso aqui. A nossa missão agora então vai ser configurar o nosso código para conseguir ler valores analógicos. E vamos iniciar então utilizando o STM-CubeMX. Nós podemos observar que existe aqui uma aba dedicada somente aos valores analógicos. O STM32F103 possui dois ADCs. Neste exemplo, nós vamos utilizar apenas o primeiro. O que também é interessante notar que, apesar de possuir apenas dois ADs, o nosso STM32F103 pode converter até 11 valores. Isso é possível porque existe uma entidade dentro do chip que sabe chavear cada uma dessas entradas aqui para o meu conversor analógico digital. Então, eu nunca posso converter, utilizando apenas um AD, dois valores simultâneos, mas eu posso convertê-los na sequência, como nós vamos fazer mais para frente no nosso código. Por enquanto, para ficar simples, nós vamos utilizar apenas o pino IN0. Selecionando ele aqui, as opções do STM32CubeMX já são as adequadas para fazer esse conversor funcionar de maneira simples. Mas outra coisa que podemos observar é que se tentarmos gerar o código habilitando o ADC, vai ocorrer um warning, dizendo que alguma coisa aqui não está correta na configuração. Eu vou clicar em não, e nós podemos observar que este problema ocorre aqui na configuração do clock. O STM-CubeMX possui uma ferramenta para configurar o clock automaticamente. Eu não vou utilizá-la no momento e vou apenas indicar que, olhando a nossa árvore de clock, a frequência que chega no ADC no momento é 36 MHz. Se observarmos o datasheet do componente, nós vamos observar que esta frequência máxima deveria ser 14 MHz. Então eu vou aumentar um pouco o valor do pré-scaler para ele dividir esse clock principal e chegar num valor inferior aos 14 MHz, que é o máximo. Corrigido isso, também podemos notar que o pino IN0 do meu ADC é o pino PA0 do processador, que está aqui. E não por coincidência foi neste pino que eu liguei o potenciômetro que vocês viram ainda há pouco. Agora eu vou gerar o código e seguir para o uso da API da ST para a gente poder ler o valor desse pino. Então agora estamos novamente na janela principal do Visual Studio Code e o código que eu estou utilizando é o hellobluepill.zip que eu passei para vocês. Eu vou navegar aqui em Core e vim no meu main, que deve estar original, sem nenhum código escrito por nós. Eu posso também observar que o CubeMX gerou uma função de configuração do AD. E agora então basta adicionar código para ler esse AD. A primeira coisa que temos que fazer para ler um valor do conversor analógico digital é utilizar o software para iniciar uma conversão. A função que faz isso é então a função how ADC start. Como parâmetro, ela recebe a estrutura que indica o AD que eu estou utilizando, que no meu caso é o ADC1. Nós podemos observar que esta é a maneira mais simples de operar o AD, porque eu estou comandando o início da minha conversão por software. Essa abordagem ela é muito interessante quando eu quero ler um valor que não muda muito, ou seja, quando eu não preciso de uma cadência de conversões.
como no caso, por exemplo, se eu quisesse amostrar um sinal de áudio. Para cadências determinísticas, nós teremos um outro vídeo depois aqui no Moodle. Por enquanto, utilizaremos o modo mais simples, que é, depois de comandar o início da conversão utilizando esta função, nós vamos simplesmente aguardar a conversão terminar utilizando a função how ADC Poll for Conversion. Ela recebe como parâmetro, então, o mesmo ADC que eu mandei converter e um tempo de timeout para, se tiver algum problema, ela não ficar travada para sempre. Eu vou colocar aqui 100 milissegundos. Quando a função Poll for Conversion retornar, eu já posso ler o valor do meu ADC. Para isso, eu vou utilizar a minha função how ADC getValue, que recebe como parâmetro também somente qual ADC que eu quero retornar. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é declarar esta variável e verificar o funcionamento do meu código. Para observar os valores das minhas leituras, o que eu vou fazer é adicionar um breakpoint bem aqui nesta linha do read. Agora eu já posso dar um play aqui e a execução vai parar exatamente no ponto onde eu vou pegar esse valor. Logo depois de eu utilizar o F10 para fazer uma leitura, eu posso observar aqui o valor que foi lido. Podemos observar que esse valor é 332. O que será que 332 significa? Para dar alguma dica, o que eu vou fazer agora é mover aqui o meu potenciômetro para o valor mínimo que eu consigo. Depois disso eu posso dar um play novamente e, novamente, quando a execução chegar na linha 102, ela vai parar aguardando que eu dê um passo. Dando esse passo, eu vejo que o valor da leitura do meu AD é 0, porque eu coloquei o meu potenciômetro em um extremo. Agora eu vou repetir esse teste movendo o meu potenciômetro para o outro extremo, que deve aplicar então a tensão de aproximadamente 3V3 no meu pino. Quando eu dou o play novamente, eu paro na linha do read e, dando um passo aqui, eu posso já observar o valor lido. A gente tem que esse valor é 4.059. Um último teste que eu posso fazer é tentar colocar meu potenciômetro no meio da escala. Quando eu repito o procedimento, eu vejo que o valor de read é igual a 2.913. Então o que vocês podem perceber é que o valor retornado pela função howADCGetValue é algo proporcional a 4.000 e alguma coisa. Só que isso não é suficiente para nós. O que nós temos que fazer agora é interpretar esse valor e convertê-lo por uma grandeza analógica. Para isso, eu quero que vocês observem o próximo vídeo.